Onde eu parei aqui, onde cortou o outro vídeo lá. Então, falando que Jesus é criador de todas as coisas, né? O capítulo de número 1, versos 16 e 17, o Paulo vai declarar isso. Capítulo 1, verso 18, Paulo vai falar que ele é o cabeça da igreja, tá? Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, ele tem a supremacia, a soberania, né? Ele que é aquele que é superior, né? Então a gente vê aqui na última fala de Paulo, nessa divisão, no capítulo 1, verso 14, capítulo 1, verso 14, e aí a gente dá um salto para pegar o verso 20 ao 22, tá? É onde Paulo vai trazer que Jesus é a fonte suficiente da salvação. Então perceba aqui, irmãos, a pontuação de Paulo, né? Voltando, ele é a imagem do Deus invisível, capítulo 1, verso 15, ele é a plenitude da divindade Jesus é a plenitude da divindade em forma corpórea, né? Capítulo 2, verso 9. Ele é o criador de todas as coisas, anjos, homens, tudo, cosmo, é ele que criou, né? Capítulo 1, verso 16 e 17. Ele é o cabeça da igreja, capítulo 1, verso 18. E ele é a fonte suficiente da salvação, que é o capítulo 1, verso 14, verso 20 ao 22. Então Paulo pontua tudo isso a respeito de Jesus, tá bom? E em contraste, né, com essas verdades aqui, só para a gente entender o que Paulo estava combatendo e o que era ensinado, como Paulo, né, mostrou o que era ensinado lá na cidade de Colossenses. Então só para a gente ver o contraste, no caso, né, do que era ensinado lá em Colossos, a heresia, né, é insuficiente. Enquanto Jesus é suficiente para a nossa salvação, a heresia ensinada lá em Colossos era insuficiente, era vazia, enganosa e humanista. A gente vê isso no capítulo 2, verso 8. Aí aqui eu já quero até ler com vocês, tá? Então Colossenses 2, 8, Paulo vai falar que em contraste, né, com as verdades que ele estava falando a respeito de Cristo. Então a heresia deles lá, né, que estava sendo ensinado, era insuficiente para a salvação, era vazia, era enganosa e era humanista, né? Trazia como centralidade o ser humano, o seu conhecimento, enfim. Então diz assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então olha a fonte do ensinamento herético, né, que estava lá se pregando como se fosse verdade. Percebam, amados? Então ele vai falar de tradições humanas, rudimentos do mundo, filosofias, né, que é em vão, tá? Então sabedoria humana, né? Olha só para a gente entender o risco que uma igreja cristã pode correr quando ela não tem as verdades basilares da fé cristã, como eu falei, Cristo, suficiente para a salvação, a sua obra, a sua pessoa, quem Ele é, né? Deus Criador, Salvador e tal. A gente vai ver aqui o perigo. Ele ainda também fala a respeito da heresia, que a espiritualidade proposta por essa heresia, né, por esse ensinamento falso, é superficial e arrogante. Capítulo 2, verso 18. Então Paulo vai dizer, esse ensino aí que vocês estão recebendo, ele é superficial, quer dizer, não traz a profundidade do relacionamento espiritual com Deus, e além disso é arrogante. Olha só, verso 18: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado em sua carnal compreensão. Veja só, amados. Então, né, era uma espiritualidade superficial, ainda arrogante. Para a gente entender mais ou menos, tem igrejas hoje, né, à semelhança dessas heresias aqui que foram lá pregadas em Colossos, que eles são arrogantes no sentido que acham, né, que eles têm um acesso privilegiado com Deus. Olha só, irmão, né, que os anjos falam direto. O culto dos anjos aqui, a ideia mais ou menos seria o culto que os anjos prestam a Deus, eles também participavam desse culto, né? Era uma loucura mais ou menos assim. Alguns comentaristas dizem, né, que eles tinham mais ou menos isso na cabeça,
ou então que culto era um culto tão elevado, né, que eles cultuavam não só com os anjos, mas era um culto de fato com um nível superior. Umas ideias doidas que tem hoje mais ou menos, né, que é assim, você tem tanta intimidade com Deus aí, né, que te coloca num nível, são as expressões que é usado, né, um nível de espiritualidade, um nível e tal. Não tem nível nenhum, irmãos, todos em Cristo, nós temos o mesmo nível, né, em Cristo. Então todos nós temos o mesmo acesso, Deus nos recebe da mesma maneira, não tem aquele que tem mais nem o outro que tem menos. Se temos Cristo, temos tudo em comum, temos o suficiente e todos têm um acesso igualmente a Deus. Agora o que diferencia é a minha maturidade, né? É a minha vida de comunhão, que ela é nutrida por uma vida diária de disciplina espiritual. Aí tudo bem, mas essa ideia de que tem lá o apóstolozão, que é o cara que recebe de Deus e dá para o povo, o profeta, né, que Deus fala, e ele, quer dizer, como sendo pessoas assim que tivesse algum nível, né, de espiritualidade. Aí Paulo diz, isso é arrogância. Olha só, irmão, isso ele diz aqui, é um pretexto de humildade, inclusive, mas é arrogância de vocês, metendo em coisas que vocês não sabem, não viram, estando inchados, né, nessa compreensão de vocês aí. Então, só para ver aqui. E Paulo ainda coloca aqui um terceiro ponto, que essa heresia não tinha poder contra os apetites carnais, capítulo 2, verso 23, né? Irmãos, antes que a gente leia aqui, preste atenção um pouquinho aqui. A gente tem poucos minutos, mas eu queria passar algo para vocês assim bem claro, né? Essa questão. A gente vê tanta coisa bonita sendo pregada, sabe? Às vezes tantas expressões assim que falam, nossa, né? Que sabedoria, rapaz, aquela coisa toda. Irmãos, o que vai resolver a nossa vida no sentido de enfrentarmos a nossa velha natureza é o Evangelho de Jesus, é o sangue de Cristo, é a verdade do Evangelho. Não é a sofisticação, sabe, das elaborações do discurso, né, que a gente fala, nossa, não é, amados. Então, às vezes, essas recomendações, esses coachings da fé, né? Entenda bem o que eu estou dizendo, né? Já falei para vocês essa questão, que muitos aí, né, parece que o coach é um cara assim que é um iluminado. O pastor não deu conta, o mestre não deu conta, o pregador não deu conta. Aí vem o coach assim com a sabedoria é um guru, né? É um Dalai Lama, é um cara assim. Eu estou tentando lembrar aqui de um negócio da Marvel aí, que tem lá Stranger Things, não é Stranger Things, não, é o Doutor Estranho, né? Que é o cara que vai lá sendo iluminado pela sabedoria oriental, né? É claro que é um negócio de ficção, mas o que eu quero dizer assim, parece que são pessoas elevadas, né? Quer dizer, os pregadores, o dom de mestre não dá conta, o dom de profeta não dá conta, o dom de pastor não dá conta de estar ensinando o Evangelho. Aí vem os coaches assim, os caras que elaboram os negócios, só que alguma coisa até tem proveito para a área mais pessoal, profissional, uma disciplina, né, que te vai assim organizando a vida no sentido mesmo aqui. Mas esses ensinos não são suficientes para estar matando o velho homem. Não é suficiente para erigir a nova natureza de Cristo em nós, irmãos. Não é. Olha o que Paulo vai dizer, verso 23 do capítulo de número 2. Ele vai falar desde o verso 20 eu acho que vai ficar mais completo, tá? Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que ainda vos carregam das ordenanças como se não vivesses nesse mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis. Esses ensinam, né? Não faça assim, não toque nisso, isso aqui, se abstenha disso, isso aqui é profano, e aquela coisa toda, coisas assim, detalhes da vida, né? Verso 22, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então Paulo deixa claro que tem muito ensinamento, muita doutrina que é de origem humana e não tem nada a ver com o Evangelho, irmãos, nada a ver, né? Nada a ver mesmo com o Evangelho, não tem ligação com o Evangelho. Parece que é uma coisa piedosa, parece que é uma coisa assim espiritual, mas Paulo vai completar os versos 23, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, olha só, em devoção
voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a santificação da carne. Percebe a limitação desses ensinos? Que não atinge o âmago do problema do homem, que é a natureza pecaminosa. Então são esses ensinos aí que infelizmente a gente vê em muitas igrejas evangélicas, e o que acontecia lá, né? Nas exortações práticas, Paulo faz um apelo em favor de uma vida alicerçada na suficiência completa de Cristo como o único meio, né, de progresso no viver cristão. A realidade na habitação de Cristo neles, a gente vê isso no capítulo 1, verso 27, 1 e 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo. Coisa simples, né? Cristo em vós, né? Esperança da glória. Então Paulo vai dar essa ênfase aí, que só em Cristo eles poderiam progredir, eles poderiam viver uma vida espiritual verdadeira, né? Coisa simples, mas fundamental, tá? E a gente ainda anotei aqui para que a gente pense, né? Deve evidenciar-se na conduta cristã. Olha só, capítulo 3, verso 1 e 17, não vou ler, mas para vocês lerem depois aí, capítulo 3, verso 1 e 17. Então Paulo estava falando para que eles pudessem evidenciar a vida deles, né, nessa conduta cristã. Se vocês lerem aí, Paulo vai falar para não mentir, para não ser desonesto, para não ser irado, né, para uma pessoa não ser descontrolada. Então ele vai trabalhar o caráter mesmo, como eu tinha falado na introdução com vocês aqui. Paulo ainda vai falar que eles deveriam também, no relacionamento doméstico, né, ter uma conduta cristã. Capítulo 3, verso 18, tá? O capítulo 3, do verso 18 até o capítulo 4, verso 1, ele vai falar sobre os deveres domésticos. Não sei se vocês estão percebendo e lembrando aqui, irmãos, mas aqui é muito semelhante aos Efésios, né? Se a gente pega ali o capítulo 5, também os deveres domésticos, os relacionamentos, esposo com a esposa, os pais com os filhos, filhos com os pais, patrão com os empregados, né? Patrões desempregados, empregados patrões. Então ele aqui dá uma recomendação muito semelhante, tá? Que é esse relacionamento mesmo, né? Na disciplina espiritual também, capítulo 4, verso 2 ao 6, ele vai falar que eles deveriam perseverar em oração, né? Dando ações de graças, enfim, tem uma vida de disciplina espiritual. Esses comportamentos, sim, iam levá-los a uma vida cristã madura, poderosa, transformadora, e que iria evidenciar que eles eram nascidos de novo e que estavam vivendo o Evangelho, se relacionando com Cristo. Percebam que são recomendações simples, muito prática, porque fala de relacionamento, né, consigo e com os outros e com Deus através de Cristo, né? Então a gente percebe que é algo muito específico. Irmãos, vamos ver se a gente consegue aqui em 5 minutos anotar 3 características, tá, peculiares nessa epístola. 3 características para a gente completar essa reflexão. Primeira delas a epístola aos Colossenses trazem 3 características, né? Mais do que qualquer livro do Novo Testamento, Colossenses focaliza a dupla verdade, olha só, da preeminência de Cristo e da perfeição do crente nele, tá? Então essa é a característica, a primeira característica, né? Mais do que qualquer outro livro da Bíblia, Novo Testamento, enfim, que traz, né, que focaliza, dá o foco mesmo na verdade que Jesus é superior, Ele como Deus, como nós falamos, Criador, a plenitude corpórea da divindade, né? Então essa carta de Colossenses, olha como é importante estudarmos essa carta aqui, porque ela vai falar sobre aquilo que é o alicerce da fé cristã. Cristo como sendo supremo, superior, Deus, soberano, sobre tudo e sobre todos, tá? Sobre tudo é sobre tudo. Jesus é Senhor do universo, Ele manda nos céus, na terra e debaixo da terra, irmão, tá certo? Jesus, Ele dá ordem aos anjos, Ele é Senhor dos demônios, Ele tem poder sobre as forças da natureza. Então é isso que a gente está falando, sobre tudo, é sobre tudo mesmo, né? Não é sobre um departamento da criação, Ele não é um subchefe do departamento divino, Ele é Deus e Senhor, irmão, tá certo?
Então, a carta de Filipenses, a primeira característica é essa, né? Traz essa verdade da preeminência de Cristo e da perfeição. Aqui eu também gostaria de, embora o tempo está pouco, mas de dar ênfase. E da perfeição do crente em Cristo. O que Paulo vai ensinar? Em Cristo, irmãos, está tudo certo, somos perfeitos. Ele tem um texto aqui que para mim é poderoso, que é o capítulo 2, verso de número 13, 14 e 15, principalmente o 14, que vai falar que em Cristo nós não somos mais condenados, não tem mais pendência nenhuma. Jesus na cruz do Calvário cravou lá a cédula que era contra nós. Nós somos perfeitos em Cristo, salvos em Cristo, santos em Cristo, redimidos em Cristo, tá certo? Nós estamos escondidos em Cristo, é o que ele vai falar nessa carta aqui também. O diabo não nos acha, porque estamos em Cristo. Do mesmo jeito que o Satanás está até hoje procurando o corpo de Moisés, o diabo não nos acha também quando estamos em Cristo, irmão. É até hoje, né? Cadê o corpo de Moisés? Escondido por Deus, acabou. E Paulo vai falar que nós estamos escondidos em Cristo, irmãos. Olha só que coisa linda, né? Quando vem a ira de Deus, quando vem o poder destruidor do pecado, Cristo está nos escondendo. Como Isaías disse, acho que lá o capítulo 32 de Isaías, verso 1 e 2, diz que ele é um esconderijo contra a tempestade, né? Uma rocha firme que nos protege. É um negócio assim lindo. Então Paulo vai falar que essa perfeição está em Cristo. Podemos ficar tranquilos e não cair nessa paranoia aí de que muitas coisas ainda têm que ser resolvidas na nossa vida, como maldição hereditária, como alguma coisa que a gente tem que resolver e tem que fazer alguma coisa para completar o que Jesus não fez, não conseguiu fazer. Não, Jesus, a suficiência, tá certo, para a nossa salvação, e em Cristo também nós estamos e seremos salvos, porque estamos em Cristo, predestinados à eternidade, né? Nos lugares celestiais com Cristo, estamos tete a tete num relacionamento com Deus por meio de Cristo, está tudo resolvido. Aleluia, glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Se os pentecostais tivessem vindo, acho que até a língua estranha estava falando nessas horas, não é possível, né? Segunda característica, irmãos, Paulo afirma com toda a intensidade a plena divindade de Cristo, né? O capítulo 2, versículo de número 9, e contém um dos trechos mais sublimes do Novo Testamento a respeito da glória de Cristo, que é o capítulo 1, verso 15 ao 23, tá? A glória de Cristo. Então esse trecho aí, o capítulo 1, verso 15 ao 23, vai falar, né, que ele é o cabeça da igreja, ele tem a preeminência sobre tudo, sobre todos, ele manda no inferno, nos anjos, no mundo visível e invisível, ele é criador, ele é sustentador, Cristo glorificado, tá certo? Então essa é a segunda característica, né? A terceira e última, às vezes Colossenses é tida como a epístola gêmea de Efésios, né? Porque as duas têm semelhança de conteúdo e foram escritas provavelmente, inclusive, na mesma época, tá bom? Então essas são as três características aí da carta aos Colossenses. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.